Você ouviu Acontece Lá em Casa, na Band News FM. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residência no Instagram e Shopping da Bahia. O Kung Fu Panda chegou com seu templo de diversão, cheio de aventuras para você. Bom dia! Tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor todas as quintas-feiras na Band News. A gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida e psicologia para aprofundar aí temas, assuntos que possam trazer um benefício real aí para você, para sua família, para as pessoas que você conhece. Você encontra esse programa no YouTube da Band, a gente também está na Band News ao vivo e cortes no Instagram. Você encontra tanto no Instagram da Band quanto no meu também. Para me achar no Instagram é só ir lá, Gabi Monteiro Oficial. E você pode seguir o programa também, Acontece Lá em Casa no Instagram. Nosso perfil é verificado com muitos trechos legais do programa por lá também. E no Acontece Lá em Casa de hoje, pessoal, eu recebo o Dr. Ivar Brandi, ele é neurologista, hoje se dedica, né, a consultório, a divulgação de conhecimento científico de neurociências, é um cara aí que está por dentro de um assunto que todo mundo está falando hoje em dia, que é envelhecimento. E o tema de hoje é esse, o novo envelhecer do século XXI. Bem-vindo ao Acontece Lá em Casa, doutor Ivar, tudo bom? Bom dia, Gabi, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, bom dia ao público, bom dia à sua audiência. Vamos conversar um pouquinho aí sobre esse novo envelhecer do século XXI. Os pontos positivos do envelhecer no século XXI. Tem que ter uma parte boa, né? Não Com pode certeza, ser só preocupação claro. com o negócio do Botox, né, doutor? Sim, com certeza. Com certeza. É muito aquém e além do além Botox. do Botox. Bom, doutor Ivar, quer ver uma coisa que eu tenho ódio mortal, né? Diga. Odeio com todas as minhas forças, é quando alguém olha pra mim e fala, nossa, mas como você tá ótima pra sua idade. Por que não elogia direito, né? Por que não fala Isso. sem reservas? Qual o problema de eu estar mais velha? É quando alguém fala assim, é fã ou é hater, né? Que a gente pergunta. Escuta, qual a sua intenção com esse pra sua idade? É fã ou é hater. Porque, veja bem, nós somos de uma geração que a gente teme o envelhecimento, né? A gente tem medo do envelhecimento. E o novo envelhecer do século XXI é o envelhecer ativo, é o envelhecer saudável, é o envelhecer produtivo, né? Então não tem demérito nenhum em ser velho, em ser idoso, né? Esses eufemismos que nós usamos no passado, como melhor idade, terceira idade, a gente está precisando de parar de usar essas palavras, né? Mudar o vocabulário não vai mudar a data de nascimento e não vai mudar a participação dos idosos na sociedade, né? E o envelhecer nos traz muitas vantagens. Durante muito tempo, talvez até por um viés científico, um viés também da mídia, foram enfatizados os aspectos negativos do envelhecimento. Mas o envelhecimento nos traz muitas vantagens, inclusive novas habilidades, possibilidades de novos conhecimentos, de permanecer inserido no mercado de trabalho, de permanecer produtivo, de se envolver com as pessoas mais jovens, com as crianças e adolescentes, né? O convívio intergeracional traz vantagens para as famílias, para as empresas, para qualquer tipo de ambiente, né? Então é o momento da gente inserir os idosos e deixar de excluí-los. Inclusive, as artistas, principalmente, né, estão indo muito... Eu adoro quando o formador de opinião vai à internet para puxar discussões produtivas, né? Sim. Não só ficar em cima de manchetes sensacionalistas, como a gente estava falando aqui em off, né? Então, eu adoro quando o formador de opinião vai lá e utiliza da sua imagem, da sua força e da sua voz para trazer temas importantes para a gente pensar e refletir, né? Porque ninguém muda se não refletir sobre o assunto. Com certeza. Né? E elas estão indo muito, né? As cinquentonas, e eu me incluo, estão indo muito à TV e às redes sociais para falar disso, que os 50 são os novos 30. O que é que você acha? Isso é verdade ou um mito? Eu também acho que tem um pouco aí de fã ou hater, né? Eu acho que os 50 são os novos 50. Né? Acho que os 50 do século XXI é diferente dos 50 do fim do século XX, de algumas décadas passadas. Mas os 50 não são os novos 30 porque você traz outras habilidades em relação aos 30. Né? Você pode não ter o mesmo desempenho físico,
você pode não ter a mesma agilidade, o mesmo tempo cognitivo de resolução de problemas, mas você tem até outras vantagens em relação aos 30, até porque você tem 20 anos a mais de vivência e de sabedoria. Né? E a sabedoria envolve a inteligência, o conhecimento técnico, mas também a vivência, as experiências culturais, as experiências de vida que essa pessoa traz ao longo do tempo. Sim. E que vai ser decisivo na construção de um futuro melhor e até mesmo para um desempenho no presente melhor. Então, eu acho que comparar 50 com os novos 30 dá a ideia de que o 30 é melhor do que o 50, e necessariamente não é. Não tem aquela coisa que, se eu pensasse com cabeça de 50, tendo 30. Saudosismo, né? Não dá para ter tudo, né, doutor Ivar Brandi? E tem um outro ponto interessante, Gabi, assim, que hoje aí um ponto de epidemiologia mesmo, de estatística, né, que os estudos têm demonstrado que hoje os índices de saúde mental eles são melhores entre os idosos do que os mais jovens. Então, envelhecer saudável é possível e o novo envelhecer do século XXI é o envelhecer saudável. Né? E hoje a gente tem muita atenção contra o adoecimento psíquico dos adolescentes e dos adultos jovens. Sim, né? sim. Então, hoje não tem vantagem em comparar os 50 com os 30. Cada etapa da vida tem suas características. E característica envolve fragilidades e habilidades. Né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre vantagens do envelhecimento, mas antes você falou aí, né, que você tem visto pessoas mais velhas com saúde mental melhor do que os mais novos. A gente tem visto também uma nova geração aí, gente que hoje está com 14, 15, 20 anos, que veio com o chip da não sacrifique meu tempo livre, né? Eles estão pensando mais em qualidade de vida do que nunca se pensou, né? E quem tem hoje 60, 70 anos é aquele cara que, se parar um pouco para descansar, se sente culpado, né? Me fala um pouquinho sobre a internet, as telas, as redes sociais, nesse contexto aí de saúde mental. É interessante só que a sua pergunta, porque o uso excessivo de internet, ele é prejudicial tanto para o jovem, tanto para a geração Z, né, que é a geração digital, a primeira geração que cresceu já completamente digitalizada, quanto para os idosos. Né? Então, o uso excessivo, ele é sempre prejudicial. Eu costumo dizer que a tecnologia em si, ela é uma ferramenta inócua, exceto para crianças. Né? Bebês até 2 anos de idade realmente devem ser afastados das telas. A recomendação das sociedades médicas, baseada em pesquisas, é que as crianças, os bebês, devem ser afastados. Já os adolescentes, os jovens e os idosos, isso depende da forma como eles utilizam as telas, a tecnologia e as redes sociais. O uso excessivo é prejudicial tanto para os adolescentes, com maior risco para ansiedade, para dificuldades atencionais, dificuldades de socialização, baixa autoestima, né, pelo efeito comparativo das redes sociais, mas também para os adultos e para os idosos, com outros riscos. Riscos de insônia, risco de sedentarismo, também riscos de ansiedade e depressão por efeito comparativo, riscos de ter acesso à informação equivocada, né, as fake news ou informação deliberadamente mal intencionada. Né? Então, os riscos estão presentes tanto nos jovens quanto nos adultos, a depender da forma como ele utiliza a tecnologia e as redes sociais. No programa de hoje, Dr. Ivar Brandi, neurologista, o tema é o novo envelhecer do século XXI. Estamos aprendendo muito por aqui hoje. O programa Acontece Lá em Casa é um oferecimento da Fator Hilt, essa construtora que praticamente construiu o bairro Aquários inteirinho, né? Inclusive estão lançando aí, tá na etapa final, né, da construção, um prédio lindo, gente, Capri.residência. Você encontra no Instagram, alto padrão, 4 suítes, vista mar, uma área de lazer incrível para você que gosta de família e de amigos dentro da sua casa. Então conheça Capri.residência no Instagram, o apartamento dos seus sonhos já existe. O programa também é um oferecimento do Shopping da Bahia. São João de Verdade é no Shopping da Bahia. Arraste o pé para lá, vai ter um monte de show bacana, gente. Inclusive Ademário Coelho, que eu adoro. Queria tanto que ele estivesse no meu programa, mas está com a agenda lotada de São João e vai estar presente lá no Shopping da Bahia, tá, pessoal? Então vai lá curtir com a família até dia 24. Não Acontece Lá em Casa de hoje, o novo envelhecer no século XXI, com o meu convidado, Dr. Ivar Brandi, neurologista. Me conta uma coisa, Dr. Ivar, e aquele papo de nunca é tarde para começar, né?
Vale a questão da alimentação, da atividade física, que todo mundo, até o dentista fala que isso é importante, né? Eu brinco, até o veterinário, não tem quem não fale que é importante com isso. certeza. Agora, a pessoa, se você comparar uma pessoa de 60 anos, que sempre fez a lição de casa, malhou, se alimentou bem, e uma de 60, que não fez nada disso, ficou ali solto na buraqueira, a diferença visual e de atitude é totalmente diferente. Uma parece mais jovem, a outra parece bem mais velha. A fonte da juventude estaria aí? Isso. Vamos lá. Eu gosto dessa frase, mas eu gosto de brincar com as duas frases. Nunca é tarde demais para começar e nunca é cedo demais para começar. Porque se nós formos pensar em envelhecimento saudável, em promoção de saúde cerebral, nunca é cedo demais para começar. A gente provavelmente vai ter algum ouvinte aí com 20 anos, com 30 anos de idade, pensando, tá cedo demais para pensar em envelhecimento. Não. O momento de pensar no envelhecimento saudável é desde a infância, desde a adolescência. É uma atitude preventiva É uma e não atitude reativa. preventiva, Né? justamente. Então, em relação à saúde cerebral, nunca é cedo demais para começar. Um dos fatores comprovados associados a um envelhecimento saudável é uma boa escolaridade. Né? É uma atividade cognitiva desafiadora ao longo da vida. O que é uma atividade cognitiva desafiadora? É aquela que permite socialização, que te põe problemas complexos, em que você vai exercitar as suas funções cognitivas ao longo da vida. Então, tudo isso tem que ser considerado quando a gente pensa em envelhecimento saudável. Né? Assim como atividade física, atividades de lazer, socialização, cuidado com a saúde física, né? O tratamento precoce de condições que ameaçam a integridade física, como hipertensão arterial, diabetes tipo 2, evitar hábitos inadequados, tabagismo, etilismo, sedentarismo. Né? Então, a prática regular de atividade física é fundamental. Né? Isso aí é consenso hoje, assim, para envelhecer, tanto do ponto de vista cognitivo, mental e físico, a prática regular de atividade física deve ser uma conduta universal. Universal. E ter propósito na vida, né? Ter propósito na vida, Muitas justamente. pessoas falam assim, não, mas eu já tô velho para isso. Vou começar agora. Isso. Aí sim, a resposta é nunca é tarde demais para começar. Né? Existia uma crença de que pessoas idosas não seriam capazes de aprender novas habilidades. Por exemplo, aprender um novo idioma, aprender um instrumento musical, ou fazer um curso novo, um conteúdo novo. Né? Hoje não existe mais esse consenso científico. Né? Na verdade, a ciência mostra que a capacidade de aprendizagem ela é preservada ao longo de toda a vida se você tiver condições cerebrais adequadas. Né? Mas o cérebro é igual ao corpo, que se parar de usar, para de funcionar? Reduz o funcionamento, com certeza. Ele passa a se modificar de uma maneira, ele passa a funcionar de uma maneira diferente. Uma característica importante do cérebro, quando a gente fala de envelhecimento, é a característica de neuroplasticidade. Né? O cérebro ele sempre se modifica em relação ao ambiente. Tanto ao ambiente externo, por exemplo, eu aqui contigo, nós estamos conversando, nós estamos aprendendo coisas novas, então o nosso cérebro está se adaptando e se modificando. E também em resposta ao ambiente interno. Então, se eu estivesse depressivo neste momento, se eu estivesse com algum mal-estar interno, com algum desconforto, o meu cérebro também estaria atento a essas questões. Então, se eu deixo de exercitar o cérebro, deixo de exercitar determinada rede neural, ela passa a ficar mais silenciosa, mais lenta, mais inativa, com a dificuldade de recomeçar, né, de iniciar essa atividade. Se eu exercito aquela rede neural com frequência, ela é muito mais fácil, ela se torna muito mais fácil de ser estimulada no dia a dia. Né? Essa é uma característica da neuroplasticidade que todos nós temos. A neuroplasticidade ela nos acompanha desde o nascimento até o último suspiro. Então, idosos que, por exemplo, têm uma vida sem propósito, sem trabalho, que estão aposentados ou que estão um pouco isolados, as pessoas não conversam mais, que afinal a mamãe não está escutando muito bem, ou o papai não está enxergando muito bem, a pessoa vai ficando um pouco isolada. Isso vai de certa forma, então,
acelerando o envelhecimento dessa Com pessoa. certeza, acelerando o envelhimento. Quanto menos e coisa se faz, mais colocando velho se fica. Isso, e colocando em risco essa pessoa em risco de adoecimento. Né? Sim. Você colocou aí algumas questões na sua pergunta. Dificuldade auditiva. Dificuldade auditiva hoje é reconhecido um fator de risco para a doença de Alzheimer. Né? Um pouco por isso, porque a pessoa se comunica menos, ela fica mais retraída socialmente, ela tem menos iniciativa, participa mais da vida social e ela começa a ter dificuldades de linguagem, de memória, de forma progressiva. E a né? ladeira vai inclinando para baixo. Isso. E um outro ponto, hoje a gente estuda muito isso, principalmente após o período de isolamento social que nós vivemos em 2020, 2021, que é a influência da solidão na saúde cerebral e no envelhecimento. Né? No próximo bloco a gente vai falar de solidão. Né? Perfeito. Porque tem a solidão que faz mal para a saúde e tem aquela solidãozinha, que é outro nome, Isso. que faz bem para a gente. Com certeza. né? Programa de hoje, Dr. Ivar Brandi, neurologista. O nosso tema é o novo envelhecer do século XXI. Um programa muito bacana, inclusive, para você compartilhar, porque vai estar no YouTube da Band, cortes no meu Instagram, no Acontece Lá em Casa, no meu Instagram pessoal também, Gabi Monteiro Oficial. Então você encontra várias informações em vários formatos nesse programa multiplataforma. A gente vai para o intervalinho, para as dicas de trânsito. Já voltamos? Não sai daí. Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos.
Você está ouvindo Acontece Lá em Casa, todas as quintas-feiras, das 11 ao meio-dia, na Band News Salvador. Trazemos gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar e psicologia, para dar uma luz na nossa vida, né, pessoal? Eu achei tão bacana que depois da pandemia a psicologia deixou de ser coisa de doido, não foi bom? Com certeza. Só que agora tá um surto, né? Todo mundo quer ser psicólogo. Eu brinco que de apresentador, jornalista e psicólogo, todo mundo tem um pouco. Mentira, né, gente? Vamos tomar um pouquinho de cuidado com a qualidade dos profissionais, o tipo de manchete que nós lemos e cuidado também com as fake news. Não Acontece Lá em Casa de hoje, Dr. Ivar Brandi, neurologista. E o tema de hoje muito me interessa, com certeza interessa a vocês também, o novo envelhecer do século XXI. Do que se trata, né? A gente no último bloco falou de solidão, né? Tem uma solidão que é saudável e uma solidão que faz mal, né? Eu andei estudando sobre isso, queria entender um pouquinho mais. Fala um pouquinho sobre isso, doutor. Vamos lá. A solidão, ela é um sinal de alerta para o nosso corpo, assim como a dor física. A gente pode pensar dessa maneira, acho que fica mais fácil da gente entender. Quando a gente sente alguma dor física, a dor está sinalizando que algo não está funcionando corretamente, né? Então, se eu tenho uma dor no quadril, pode ser ali uma artrose. Se eu tenho uma dor abdominal, pode ser desde coisas mais simples até ameaças mais sérias. A solidão é da mesma forma. Porém, a solidão muitas vezes ela é camuflada, né? Então, eu estou mais ansioso, eu estou mais depressivo, eu estou mais irritado, insone. E isso pode ser decorrente da solidão, né? O mais desorganizado, mais impulsivo, isso também pode ser decorrente da solidão. E a solidão ela tem um efeito no cérebro que ela modifica o funcionamento cerebral. Quanto mais tempo em solidão, mais reativo eu fico ao contato social, né? Eu fico com a ideia de perseguição, a ideia de ameaça, né? De ver o outro ser humano como uma ameaça à minha integridade. Então, quanto mais em solidão, maior o risco de persistir em solidão e de surgirem essas outras consequências físicas e mentais. Então, solidão está associada a maior risco de diabetes tipo 2, a maior risco de obesidade, compulsão alimentar, ou hábitos alimentares inadequados. Essa é a solidão ruim, né? E essa é uma solidão que hoje nós reconhecemos que nós vivemos uma epidemia de solidão, né? A solidão afeta tanto os jovens quanto os idosos, de diferentes maneiras. Nem toda solidão é igual, né? Existe a solidão psicológica, a solidão existencial, né, que você mencionou um pouco, é a falta de um propósito de vida, né? Eu posso estar em solidão mesmo cercado por pessoas, quando eu não tenho vínculo com essas pessoas, né? Então, solidão é a ausência de ter com quem contar, tanto para dividir as minhas angústias, quanto para compartilhar as minhas realizações, né? Este seria a definição de solidão. É diferente de isolamento social, que isolamento social é a redução na frequência de contato social. É uma questão numérica, né? São quantos encontros sociais você tem em determinado período de tempo. E a solidão, quando ela é bem-vinda, aí o nome correto não é solidão, é solitude. Né? Que nós devemos prezar também. Todos nós precisamos de um momento de solitude, que é um momento de introspecção, de reflexão e de autoconhecimento. Algumas pessoas se sentem muito bem em momentos de solitude, outras se sentem mais incomodadas, elas gostam de estar em ambientes mais sociais, com muitos estímulos, com muita interação social. São características diferentes, não quer dizer sintoma, né? Mas um momento de solitude, ele é sempre bem-vindo, né? Para um momento de reflexão, de introspecção e de autoconhecimento. A vida moderna tem um problema de ritmo, né, doutor Ivar? Com certeza, do tempo acelerado que nós vivemos, né? Com Principalmente certeza. pessoas que estão lá pelos 40 anos, né? Parece que é uma idade, assim, crítica, né? Que a gente tem que dar conta de tudo ainda dos nossos pais, das pessoas que dependem da gente. A nossa vida profissional está muito acelerada e tudo isso, né? Principalmente para as mulheres que suportam carga aí desproporcional de tarefas, né? Como sobreviver a essa fase? Será que é por isso quando a gente faz 50 a gente se sente libertada? Essa é uma das vantagens do envelhecimento, né? A sabedoria que vem de que a gente não vai dar conta de tudo na vida, né? Que a gente não vai conseguir abraçar todos os estímulos,
todas as ofertas que nos chegam, né? E a gente fica um pouco mais seletivo, né? A gente aprende a selecionar mais, olha, isso é para mim, isso não é para mim. Você escolhe não as vou guerras. comprar essa briga. Você escolhe as guerras que você quer Escorre as guerras que a participar. gente quer. Então, essa é uma das vantagens do envelhecimento. E nós realmente vivemos tempos, assim, perigosamente acelerados, né? Perigosamente acelerados. Perigosamente acelerados. Nós estamos muito acelerados e esse ritmo frenético de viver tem relação íntima com a epidemia, entre aspas, de dificuldade atencional, de ansiedade, de insônia, né? Nós não temos tempo nem para dormir. Nós não temos tempos mais para sonhar na cama, né? Então é tudo cronometrado, é tudo medido, é tudo acelerado, né? E isso não tem relação com o nosso ritmo biológico, né? Às vezes, quando a gente entra nesse ritmo acelerado, nós esquecemos que nós somos animais, né? Que saímos lá da savana africana, mas estamos vivendo na selva urbana, né? Mas nós temos em nós mesmos características biológicas de um animal silvestre, Sim. né? Que precisa de seu tempo de descanso, Sim. que precisa de dormir, que precisa de seu tempo de solitude, de acalmar a mente, de acalmar os pensamentos. Todo animal precisa disso, né? Precisa disso para se fortalecer, para envelhecer de forma saudável, para evitar doenças, né? Porque se a gente entra nesse ritmo intenso, é um ritmo de adoecimento físico e mental. E é importante falar disso seriamente, porque a gente fala do estresse como se fosse assim, não, porque minha vida é estressante, porque a minha vida, eu não tenho tempo para nada. Parece que a gente, assim, meio que, entre aspas, se vangloria, né? De ter uma vida, assim, agitada, tal. Parece que você vale o quanto pesa, o quanto você produz, né? Só que a gente não pode esquecer, gente, que tem várias áreas da medicina tradicional, integrativa, e várias áreas da medicina das pessoas que se relacionam aí com a saúde mental, alertando o tempo inteiro dos problemas com o estresse, né? E eu queria saber, já que você é neurologista, doutor Ivar Brandi, qual é o impacto do estresse nas nossas vidas? Que é bacana, né, a gente ficar falando sobre isso e você detectar aí na sua casa ou no seu carro que você tem realmente uma vida estressante, agitada e faz milhões de coisas ao mesmo tempo, dá conta de tudo e que também não consegue dormir, que toma um remedinho, massa. Mas e aí? Isso durante muito tempo, o que é que pode acontecer com a gente? Vamos lá, a vida moderna, né, o estilo de viver moderno, ele glamoriza esse ritmo intenso de viver, né? Existe um glamour aí de fazer várias coisas, de empreender infinitamente, de se envolver em muitas atividades ao mesmo tempo, né? Porém, esse ritmo é adoecedor, né? É adoecedor por diversos fatores, inclusive pelo estresse crônico, né? O estresse crônico, ele envolve a estimulação do nosso circuito de recompensa, né? A busca por prazer, por motivação de forma incessante, de forma constante, e a liberação de cortisol, né? E o cortisol é um hormônio fundamental para a nossa vida, mas ele é liberado especialmente em situações de luta ou de fuga. Ele nos prepara para lutar ou para fugir, né? Ou seja, ele nos prepara para enfrentar adversidades. E o que acontece no ritmo estressante de viver? Nós passamos a ver, como o nível de cortisol está muito elevado, eu passo a analisar qualquer desavença pequena do dia a dia como uma ameaça à minha integridade. Você começa a ver perigo em tudo. Começa a ver perigo em tudo. E que começa a ficar ansioso também. Isso. E com várias consequências, não só mentais, no sentido de perceber a ansiedade, mas no corpo também. Tremor, palpitação, aumento da frequência cardíaca, aumento da glicemia, né? Busca por alimentos mais palatáveis que vão me acalmar mais rápido, então alimentos com alto índice glicêmico, então maior risco de obesidade, né? Irritabilidade, bebida alcoólica ou outros tipos de vício, né? Pra tentar então tudo isso é baixar a consequência desse ritmo acelerado de viver, né? Se a gente for fazer uma analogia, voltar milhares de anos atrás, quando o homem estava vivendo em tribos, em comunidades, quais eram as grandes ameaças que ele enfrentava? Eram as grandes tragédias naturais, tempestades, inundações, terremotos e seus grandes predadores. Essas eram as grandes, ou o fogo, né, na savana, essas eram as grandes ameaças à integridade do ser humano. Hoje, se a gente for pensar quais são as ameaças, é a falta do Wi-Fi, quando o celular acaba a bateria, é o trânsito congestionado. Então, são pequenos estímulos do dia a dia que levam a reações intempestivas, reações intensas. E isso, Gabi, eu não estou falando de um mundo imaginário. Isso é
a realidade Não, com certeza. dos consultórios de psicólogos, de neurologistas e de psiquiatras. E aí, Entendeu? isso que você fala cai direitinho com o que eu queria abordar aqui, é que antes, no passado, uma pessoa que era difícil, entre aspas, mal-humorada, explosiva, irritada, ela era, de certa forma, respeitada. As pessoas Isso. evitavam entrar em confronto Era o com chefe ela. durão, o chefe... Né? Aquele perfil do chefe e tal. Isso. As pessoas evitavam entrar em contato com ele, procuravam outras pessoas muito mais fáceis para causar na vida delas e deixavam ele ali no altar, porque é uma pessoa difícil, explosiva, mal-humorada. O que o humor, né, pode dizer sobre nós e quando o mau humor pode ser um sinal de alerta? Bom, o mau humor pode ser um sinal de alerta tanto em momentos de irritabilidade, né, de muita reatividade emocional intensa. Isso está presente em diversas condições neuropsiquiátricas, desde TDAH, transtornos de personalidade, ansiedade, bipolaridade, nessas reatividades intensas, ou a persistência de um humor mais deprimido, mais apático, mais desmotivado. Aquela pessoa que vê tudo cinza, né, em que a vida perde a cor, né, vê tudo em tons de cinza. E aí a gente tem que pensar na possibilidade de alteração persistente do humor, que é um quadro depressivo, que é também fator de risco para adoecimento associado ao envelhecimento, né? A depressão é um dos fatores de risco para a doença de Alzheimer. Então o humor diz muito sobre a gente. Porém, a euforia inadequada também pode ser um sinal de alerta, né? Não é apenas a depressão. Mesmo, só te interrompendo, mesmo as pessoas acham que depressão, a pessoa está sempre para baixo, né? E não é isso. Mas não é isso, Não justamente. é isso. E aí muitas pessoas deixam de constatar ou perceber que estão sofrendo de depressão, percebem isso anos depois, porque tem esse mito de que gente depressiva é gente para baixo. A depressão tem várias nuances, né? Tem tipos diferentes de depressão e ela tem várias nuances. A depressão pode estar associada ao aumento do sono ou insônia, pode estar associada ao aumento do apetite ou redução do apetite, né? Pode ter depressão associado a sintomas de euforia, né? A pessoa está ativa, cheia de energia, mas ao mesmo tempo ela está se sentindo entristecida. Os altos e baixos. Os altos e baixos, né? Então é importante conhecer essas características. Sempre quando eu falo sobre condições neuropsiquiátricas, eu falo de características, porque necessariamente elas não são sintomas, né? Então um déficit atencional, por exemplo, se eu vivo num ambiente que me oferece muitos estímulos ao mesmo tempo, é natural que eu tenha uma dificuldade atencional, porque o cérebro não tem capacidade de manter a atenção em diversos estímulos ao mesmo tempo. Então isso é uma característica, isso não é um sintoma. Não é, né? Às vezes os déficits de atenção, as pessoas... Agora tudo é déficit de atenção, né? Isso. Eu vou te contar, as pessoas estão diagnosticando as outras sem... Isso. né? Tudo é déficit de atenção. O que é uma bobagem, né, pessoal? Porque como o doutor Ivar falou uma coisa certa, às vezes o déficit de atenção está ligado ao ambiente. Ao comportamento. Né? Isso, né? Com certeza. Maravilha. Bom, o Acontece Lá em Casa vai ao ar todas as quintas-feiras, das 11 ao meio-dia, na Band News Salvador. Temos o patrocínio da construtora Fator, essa construtora que apoia projetos que mudem, que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Eles estão na reta final da construção do Capri Residência. Então vai lá no Instagram, bota capri.residência. Você vai conhecer o apartamento dos seus sonhos. Eu estive na obra, maravilhosa. Está na reta final e eles estão com condições de pagamento especiais para a venda dos últimos apartamentos, que foi um sucesso de vendas. E convido todos vocês a participar do São João do Shopping da Bahia. Que maravilha! Resta para lá que vocês vão adorar. Bom, a gente vai para o próximo bloco com o Dr. Ivar Brandi, neurologista, falando do novo envelhecer do século XXI. Já voltamos, não sai daí.
Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos.
Você está ouvindo Acontece Lá em Casa, todas as quintas-feiras na Band News. A gente tem espaço para saúde, bem-estar, qualidade de vida e tudo com a psicologia pelo meio. Eu sou Gabi Monteiro, você me encontra no Instagram como @Gabi Monteiro Oficial e pode seguir o programa, eu vou adorar também. Cortes deste programa, cortezinhos de 1 minuto e meio estão disponíveis no meu Instagram. Você pode ouvir o Acontece Lá em Casa pelo YouTube da Band e também ao vivo na Band News Salvador. O Acontece Lá em Casa de hoje está mais que especial. Estamos falando do envelhecer do século XXI. O que mudou, né? Vocês estão percebendo que está diferente, não está não? Bom, meu convidado de hoje é o Dr. Ivar Brandi, neurologista. E graças aos avanços da ciência, aos recursos da medicina, viver anos a mais está virando, com qualidade, né? Sim. Está virando uma realidade. Mas será que o mundo está preparado para os centenários? Boa pergunta, boa pergunta. Acho que nós estamos nos preparando, né? À medida que nós envelhecemos e que os idosos passam a ter uma participação mais ativa na sociedade, a gente está se preparando para isso. E é inevitável, né, Gabi? Porque o Brasil é um país que está envelhecendo muito, né? As estimativas mostram que o envelhecimento da população acima de 65 anos é da ordem de 2,5% a 3% por ano, comparado com o crescimento populacional no Brasil de 0,2% por ano. Então, de modo relativo, né, o número de idosos na sociedade brasileira vai aumentar de forma considerável nas próximas décadas. Diz que até 2030 teremos mais gente acima de 60 anos do que jovens. Do que jovens. E a estimativa é que em 2047 a população do Brasil não cresça mais. Então a gente vai aumentar ainda mais a participação dos idosos na sociedade. E é importante falar isso porque as empresas, os comerciantes, né, as escolas, as universidades, elas devem estar preparadas para receber os idosos, né, e não mais para excluí-los da sociedade, né? E é muito bem-vindo, a gente deve ver isso como um aspecto muito positivo. Eu acho. Porque o convívio intergeracional faz bem para todos, para os idosos e também para os jovens. Né? A possibilidade de troca de experiência, de fazer, podemos usar um termo assim, uma polinização, né, cruzada ali de diferentes fontes, né, do conhecimento jovem, da impetuosidade da juventude, do pensar rápido da juventude, com a cautela, com a ponderação dos idosos. Essa mistura é muito bem-vinda, né, e vai ser cada vez mais bem-vinda se nós soubermos nos relacionar com as diferenças, né? As diferenças se completam, a gente ganha com as diferenças. Sim, hoje se eu fosse contratar alguém para um cargo de decisões na minha empresa, com certeza seria uma pessoa com mais de 50 anos, 60 anos, pela experiência, né? Eu digo que os jovens são aquela pegada de startup, né? Isso. Faz, vende, pronto, acabou. Já as pessoas mais velhas, né, defendendo aqui nosso lado, né? Claro. Temos que defender. A gente tem isso, né? Dessa pegada de ir mais longe, de dar continuidade às coisas, né? Hoje, desculpe. Não, pode ir. Não, hoje nós falamos muito de neurodiversidade, né? Da inserção da neurodiversidade nas escolas e nas empresas. Quando a gente fala de neurodiversidade, a gente lembra muito das pessoas com TDAH, dos autistas, dos disléxicos. Mas inserir a neurodiversidade envolve também inserir os idosos, que têm um perfil de funcionamento neural, de funcionamento cognitivo, diferente das outras faixas etárias. É um perfil diferente, não significa melhor nem pior. Né? Cada etapa da vida tem as suas características neurológicas, suas características cognitivas. Né? E conviver com essas diferentes características é que é o bacana, é que é o bonito. E acho que a gente tem que ter em mente também essa coisa de estar na sua melhor fase, independente da sua idade. Com certeza. Né? É aquele cuidado do dia a dia, aquela lição de casa bem feitinha para você estar na sua melhor fase. Não é mania de rejuvenescimento, não. É querer estar na sua melhor fase, independente. É o autoconhecimento. Da Né? idade É usar que você suas se encontra. potencialidades, independente da idade. E uma ferramenta muito boa aí para você perceber se você está indo bem ou não é o seu nível de frustração. Sim. Né? A Com frustração certeza. é um ótimo sinal de que você pode estar indo pelo caminho errado, que você precisa reavaliar a sua vida para mudar para melhor em tempo real. Dr. Ivar Brandi, neurologista, hoje não Acontece Lá em Casa, estamos falando do novo envelhecer do século XXI. Vamos falar de algumas curiosidades, doutor, que eu vi no seu Instagram? Olha, o Instagram, vou fazer propaganda agora. Vamos lá. O Instagram do Dr. Ivar é muito bom.
Parabéns Muito pelo obrigado, conteúdo lá. obrigado, Eu sei muito que é obrigado. você que faz pessoalmente. Isso. Então sigam aí, @IvarBrandNeuro. Tem muita coisa interessante lá. E aí eu fiquei pescando e vou trazer agora para vocês. Curiosidades. Quanto maior a barriga, mais envelhecido é o cérebro. Isso. Eu li isso no seu Instagram. É Me isso explica mesmo, isso. É isso mesmo. A medida de circunferência abdominal, a gente sabe que já é uma medida de risco para doenças cardiovasculares, né? Maior risco de infarto, de angina pectoris. E hoje tem evidências mostrando que há uma relação inversa entre a circunferência abdominal e o volume cerebral, especialmente do volume do hipocampo, que é a área cerebral relacionada à memória, fundamental para o processamento da memória, e a área cerebral que é afetada pela doença de Alzheimer. Então, cuidar da saúde do corpo é também cuidar do cérebro, né? Então, ter uma boa aptidão física, uma boa saúde física é ter também um cérebro mais apto e mais capaz. Então, barriga, não. Não, isso. Faz mal. Não é apenas uma questão de estética. Não é uma apenas questão de estética. estética. E o que as pernas têm a ver com os quadros de demência? Pois é, as pernas, nós temos grande volume muscular nas pernas, né? E hoje nós estudamos muito o eixo músculo-cérebro, né? Que é a liberação de substâncias químicas pelos músculos, mas que tem ação cerebral, né? Muitas moléculas são chamadas miocinas, né? Uma já conhecida é a irisina. A irisina ela foi descoberta por cientistas brasileiros, que é liberada durante a contração muscular, mas tem receptores no cérebro, inclusive no hipocampo, na área cerebral da memória. Então, quanto mais a gente contrai o músculo, a gente exercita o músculo, e um maior volume muscular tem maior ativação nesses receptores cerebrais. Por isso que está todo mundo falando aí, que vocês não estão entendendo nada, que é importante, mais importante do que exercício aeróbico é fazer musculação. Isso. Né? Por causa da liberação dessas substâncias que Isso. estão ligadas aí ao nosso envelhecimento. Né? Eu costumo dizer, treinar o corpo é treinar o cérebro, né? Sim. Ir para a academia, treinar o corpo é também treinar o cérebro, né? Maravilha. E o ideal é realmente associar atividades de musculação, de fortalecimento muscular. O termo correto seria fortalecimento muscular, porque muscular. Eu posso fortalecer o músculo Sem ser de musculação. diferentes maneiras, Claro, isso, sem ser verdade. musculação. E atividade aeróbica para o condicionamento cardiorrespiratório. Então, se puder associar essas duas modalidades, Sim. é o melhor caminho. E a gente gasta um tempo danado ali, gasta mesmo, né? Quando a gente gasta, é aquela que foi e que você não vai ter de volta. Gasta um tempo danado na internet, né? Você Isso. pega para rolar ali os WhatsApp, aquelas baboseiras que você recebe, e pega para rolar ali as redes sociais, ficar vendo a vida dos outros. Quando você vê, passou 1 hora, 2 horas. Será que você não tem 30 minutos por dia para Isso. cuidar de você? Né? Vamos dividir melhor nosso tempo? Bom, a gente vai ter a participação agora da doutora Beth Monteiro. Devia ter chamado ela no último bloco, mas está valendo. Quero saber a opinião dela sobre preconceito contra o idoso na sociedade, né? O etarismo. Na verdade, etarismo é um preconceito tanto com a idade avançada, quanto também com os nossas crianças e adolescentes. É a gente achar que a pessoa vale menos, ou a opinião dela vale menos, ou desvalorizar por algum motivo por causa de sua idade. Fala aí, doutora Beth. Pronto, deixei aqui o tempo. Se quiser mostrar o áudio aí. Quer que eu coloque aqui? Não, ela só concorda. Eu vou passar, não tem um comentário. Quando quiser. Bora. Tá aí a opinião da doutora Beth, que é uma das defensoras aí dos idosos e da qualidade de vida que você pode ter e batalhar aí com a idade. Bom, temos como frear o aparecimento de sintomas relacionados à demência, doutor Ivar Brand? Você que é neurologista, queremos dicas na prática. Isso, com certeza. A determinação genética de demência ela é muito rara, né? São muito raras as famílias que têm causas de demência determinadas geneticamente. A maioria dos casos ocorrem por interação genética com fatores ambientais. É mesmo? Com certeza. Então, o comportamento tem um papel decisivo no risco para desenvolver demência no envelhecimento, né? Hoje a gente reconhece 12 fatores de risco para a demência. Hipertensão arterial, diabetes tipo 2, sedentarismo, obesidade, depressão, solidão, exposição à poluição atmosférica, déficit auditivo. Faltam mais alguns ainda que eu talvez agora... Mas esses são os fatores principais, isto.
né? Tabagismo, alcoolismo também, né? São fatores associados que aumentam o risco de demência, tá? Então, a gente cuidar da saúde como um todo é reduzir o risco de demência, tá? Outro fator de risco que eu lembrei agora, baixa escolaridade e traumatismo craniano. São os outros fatores de risco. Sim, Então, veja que reduzir o risco de demência começa na infância, né? Nunca é cedo demais para a gente se preocupar com o envelhecimento saudável. Sim. Então, a baixa escolaridade, já na infância, ela é um fator de risco para a demência no envelhecimento. Tá? E aí, ao longo Pobre da Brasil. vida... Pobre Brasil, justamente. Esse é um dos pontos que esse novo envelhecer do século XXI nos preocupa no Brasil, né? Porque o Brasil ele está envelhecendo muito, mas ele não corrigiu as desigualdades sociais antes de envelhecer, o que ocorreu em outros países, né? Outras sociedades, como o Japão, a Espanha, a França, a Itália, que são sociedades muito idosas, elas corrigiram as desigualdades sociais, então elas ofereceram condições de saúde e educação adequadas para o jovem, para o adulto jovem, preparando essas pessoas para o envelhecimento. Pensaram No lá Brasil na isso frente. tem acontecido simultaneamente, nós estamos envelhecendo, mas nós não temos boa assistência em saúde e educação para os jovens e para os adultos jovens. Então nós temos uma multidão de pessoas envelhecendo com risco de condições neuropsiquiátricas associadas ao envelhecimento. Essa é uma grande ameaça, um grande desafio para a sociedade brasileira. Sociedade brasileira. Doutor Ivar Brandi, neurologista, hoje aqui não Acontece Lá em Casa. Vamos derivar aí para uma parte que eu acho tão interessante. Dizem que você é o que você pensa, que os pensamentos atraem coisas, se você pensar, isso vai acontecer. Blá, blá, blá. Me fale aí, do ponto de vista científico, pensamentos podem ser nossos melhores amigos ou piores inimigos? Como assim? Com certeza, os pensamentos têm influência no nosso comportamento e nas nossas emoções, né? Porém, é uma luta inválida tentar lutar contra os pensamentos, né? É melhor compreender que os pensamentos existem independente da nossa vontade e tentar compreender que eles não nos definem, né? É muito comum a gente encontrar alguém que fala assim, eu sou assim, eu sou muito correto, eu sou muito rígido porque eu penso assim. Essa conclusão é um pouco arriscada, ou até mesmo equivocada, né? Porque o pensamento não nos define, né? À medida que o pensamento nos define, nós nos tornamos refém dos pensamentos, né? E o ideal é a gente analisar o pensamento como algo que não tem tanto vínculo com a nossa identidade, não criar tanto vínculo e tanto apego ao nosso pensamento. Que vem muito, esse conhecimento vem muito da filosofia oriental, né, dos budistas, né? Pensar o pensamento como algo externo à nossa identidade. O mais adequado seria observar esses pensamentos e não atribuir tanto valor a eles, não dizer assim, eu penso assim porque, aliás, eu sou assim porque eu penso dessa maneira, né? Na verdade, a nossa identidade, a nossa individualidade, ela vem antes do pensamento, né? A gente não devemos permitir que os pensamentos nos definem, porque os pensamentos surgem constantemente. Então a gente vai ficar sempre refém disso, que é inconsciente. Fiquei pensativa com essa sua fala agora. É um bom Quer exercício. dizer que a mente mente. A mente mente, com certeza. Um exemplo claro, assim, um exercício de meditação. Qual que é o exercício de meditação? É você tentar deixar que os pensamentos venham e vão sem atribuir julgamento a eles. Você não vai tentar controlar, fiquei chateado que eu pensei nisso, né? Vou te dar um exemplo mais claro, para ficar mais fácil. Eu vou te pedir para você não pensar em uma maçã verde. Em Sua que cabeça você virou pensa? uma maçã verde. Virou uma maçã verde, entendeu? Então você não domina o seu pensamento. Devia ter uma tecla off, né? Você É, podia trabalhar num deveria. projeto desse, doutor Ivar. Um offzinho assim atrás pra gente usar durante a noite, às vezes durante o dia, às vezes na hora de se relacionar com alguém que a gente tem A dificuldade. tecla off é a prática da meditação. Sim, Aí, sim. Existe a tecla off. Mas precisa de muito treino. Muito treino, treino, né? né? Não é fácil. Tem alguns autores que dizem que para a gente aprender a meditar, a gente precisa de 10 anos de prática de meditação, né? Então, a meditação é uma prática interessante porque é o prazer em fazer a prática, né? Sim. E não é uma competição, né? Hoje eu meditei 20 minutos, 10 minutos, isso não quer dizer nada, né? A meditação é uma prática com você mesmo e o prazer está em exercitar essa prática. Não adianta ler vários livros sobre meditação, assistir tutoriais no YouTube se você não praticar. Sim. Não vai resolver.
Eu vou ter que terminar esse programa obrigatoriamente, né? Não que eu queira, mas a gente promete É uma uma pena, continuação aí desse papo. Falamos só da ponta do iceberg sobre o tema O Novo Envelhecer do século XXI. Na minha opinião, a gente poderia passar o dia conversando, Com doutor Ivar. certeza. Mas vou te convidar de volta, a gente vai fazer um programa ao vivo, vai ser bom para todo mundo. Muito Obrigada, obrigado. viu? Obrigado, Gabi. Muito obrigado ao ouvinte. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Maravilha. De todas as quintas-feiras, viu, pessoal? Das 11 ao meio-dia, a gente fala de saúde, bem-estar e qualidade de vida e psicologia com gente que faz a diferença nessas áreas e o programa é sempre muito bom. Modéstia à parte, a gente aprende muito por aqui, né? Aprendemos juntos. Próxima quinta tem mais. Um beijão e sorte na vida. Agora na Band News FM, Acontece Lá em Casa, com a jornalista Gabi Monteiro. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residência no Instagram e Shopping da Bahia. O Kung Fu Panda chegou com seu templo de diversão, cheio de aventuras para você.